pose, sabe? Nossa, que bonito isso, né? Que imagem bonita, assim. Né? Isso aqui é um quadro. Sabe quando às vezes você olha assim para uma imagem, uma pessoa, nossa, parece um quadro isso aqui, né? Aquelas coisas meio... né? E no teatro de boneco tinha uma coisa também que eu vi uma possibilidade de que eu não conseguia, como alguém que via uma imagem, explicar isso para as pessoas, né? Como às vezes eu queria bancar ser diretor, os atores e atrizes não entendiam o que eu queria. Eu não estou entendendo o que você está falando, e ficava trabalhando aquilo, né? A imagem que eu queria criar no palco, eu não conseguia. Com boneco eu consegui. Olha, né? só. E com boneco, justamente com esse tipo de boneco, né? Podemos começar, claro, né? vamos lá. Com esse tipo de boneco chinês. Esse é um boneco chinês. Em 1993, um mestre chinês veio para o Brasil fazer uma apresentação e ele, para quem não sabe, a China não tem só o pinyi, né, o mandarim. Tem vários dialetos, né? O pinyin, né? O mandarim é o dialeto principal do país, né? Então esse Yanfen, ele falava um outro dialeto que os tradutores de mandarim não conseguiam entender o que ele falava. Aí assim, todo mundo maravilhado com ele e ninguém conseguia conversar com ele. 2 anos depois, o grupo Sobrevento do Rio de Janeiro, agora eles estão em São Paulo, Luiz André, Sandra Vargas, trouxeram o Yanfen para o Brasil e ele deu uma oficina no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. E aí fiz uma oficina com eles, eu e vários artistas, e aí a gente criou eu criei um espetáculo, porque fascinado com aquilo, eu queria fazer aquele tipo de boneco, e esse tipo de boneco, e eu fiz os meus bonecos, né? Que chamava Gato por Lebre, o espetáculo, né? Então, era uma história que se passa... O boneco é a técnica chinesa, né? Mas a história se passa no Japão, com um texto meio brasileiro, assim, né? Porque tinha um leão que tinha aprendido a miar, e aí ele ficava miando na floresta, e aí as pessoas procuravam o gato e encontravam com o leão, né? E aí esse era o gato por lebre. E aí a técnica chinesa, ela tem uma característica, eles têm eles têm aptidão para lutar, para o combate, para o Kung Fu, né? E então eles têm um shape assim que eles lutam, né? Eles, né? Eles dá risadinha, né? Que legal, Então eles têm na China, o teatro de bonecos nesse aqui, ele se chama Budaishi, né? Budaishi, não sei. E eles são grupos e companhias que são voltados a contar sagas literárias chinesas, né? Como a Jornada para o Oeste, né? Do Sun Wukong, né? Como é que você fala? Son Goku. Sun Goku? Tá. Né? Eu estou aprendendo também. E eles contam trechos, né? O Yanfen contava trechos assim muito curtos, porque a saga é gigantesca, né? É colossal. Então, ele contando só trechinhos curtos assim, os brasileiros assim fascinados, nossa, que coisa linda, dava 1h40 de espetáculo, né? Sem nexo nenhum, só cenas de maravilhas contadas assim com esses bonecos. Então, as minhas histórias, elas beinam um pouco isso, né? Elas trazem esse fantástico poético e um pouco contravencional, né? Esse limite da quase imoral, né? E ao mesmo tempo ético, porque senão a gente não consegue sobreviver, né? Senão a gente entra num caos, que é o que a gente está vendo hoje historicamente no país. Então, os vídeos começaram com personagens como esse aqui, tá lindo. Menino, bonitinho, ó a carinha dele, né? Bonzinho, né? Simpatiquinho. Aí, um belo dia, fui contar uma história e usei, não sei porquê, comecei
Realmente assim, um dos primeiros bonecos que aprendi com o Evaldo, que era para testar a técnica, né? Essa técnica aqui, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Capeta. Eu sou simplesmente Capeta. Tá vendendo? Então, quando tava com Tá Lindo, né? Com aquele boneco, era 100 visualizações, 30 curtidas, 10 curtidas. Quando entrou esse menino aqui, quando entrou esse boneco, né? 1 milhão de visualizações, né? 1 milhão? 1 milhão de visualizações, 1.300.000. Tem um vídeo dele aqui que é uma trend, né? Que falam. Um vídeo que ele conta uma história de uma mulher que tinha uns filhos, e os filhos estavam no quarto, e todo dia ela recebia uma ligação. Na hora que ela ia ouvir, colocava o fone no ouvido, escutava fá, 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 e desligava. Aí no outro dia a mesma coisa, trim, pegava o telefone, alô, fá, 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 fá. Ai, porcaria, desligava. Um belo dia toca o telefone, trim, alô, dona, é a polícia. O quê? É a polícia? Sim, é a polícia. Vá até o quarto e pegue suas crianças e saia de casa já. Mas por quê? Porque o assassino está na sua casa. Aí ela desligou o telefone, correu até o quarto, chegou lá, os filhos estavam mortos. O assassino. Aí a história continua. Diz que o assassino estava em Paris, porque na música era aquela do Psycho Killer, né? Psycho Killer, né? E tem um que esquecer ali, né? Na música. O Capeta conta uma história de que o Fafafá, uma história inclusive não muito legal. A história que o Capeta conta é que ele liga de novo para a mulher, ele retorna para ela, eu não falei para você tirar as crianças do quarto e tal, sabe? Eu fico olhando, cara, eu olho pra você tentando prestar atenção no que a gente tá conversando, mas é impossível não olhar pros bonecos, né? Uhum. Ele chama demais a atenção ali. O gesto, você pôs a mão e ganhou vida, cara. É incrível isso. Essa aí. Técnica é muito legal. É muito incrível. É muito né? legal. E sim, nossa, tudo que ele contava foi assim, uns 3 meses, tudo que contava era. Esse fez 1 milhão, aí 200.000, 700.000. 50.000 visualizações, curtidas, 60.000 curtidas, assim, foi sabe, uma bomba. E aí deu pra ver que os seus bonecos, as suas histórias não são para crianças, né? Não são recomendados. Não. E o seu público, então, ele chega, mesmo quando você ia pro teatro físico, também era para esse público? No teatro físico era para criança. Então, os espetáculos que eu fazia era para criança, e para mim, assim, era uma camisa de força criativa. Papai, não quero levantar, passei a madrugada jogando. Ah, moleque criatura de Hecate, vai levantar sim, tá na hora de tomar a energia do sol, fica forte, poderoso. Não, papai, eu fortifico com café, pó de guaraná e ginseng anabolizado. Fedelho ignorante, isso é fraude de feiticeiro inglês, vai seguir o calendário solar para ter o ritmo do sol. Viver de madrugada e dormir de dia é atitude de múmia decadente e vampiro. Vampiros são bonitos. Ah, anjinho rebelde. Vampiros são bonecos de cera, está de castigo. Não no quarto, lá fora.